Aleluia! Estamos felizes, estamos em festa. O nosso Deus morreu, mas ressuscitou e está vivo, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 20. Queridos, nós não vamos ler todo João 20, mas só para você entender o contexto daquilo que nós queremos declarar com a nossa boca, louvar, adorar o Senhor, celebrar com os irmãos, com a noiva, nessa noite, no nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra: Maria, no entanto, João 21, por favor, vamos lá do início. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro. Vai lá para o João 20:11. Queridos, você sabe o contexto. O Senhor Jesus, ele tinha sido crucificado e ele tinha sido levado para esse túmulo. Mas lá Maria Madalena foi, depois ela também chamou os discípulos, 2 discípulos. E ela estava ali incomodada porque ela encontrou aquele túmulo aberto. E ali em João 20:11 diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E sabe, queridos, nós ouvimos muitas vezes os irmãos falando: ei, por que você está triste? Confia no Senhor, confia em Jesus. E nessa noite nós estamos aqui declarando que nós confiamos no Senhor, amém? Mas ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela ainda achava, ele continua morto, a minha esperança morreu. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que está chorando? A quem você procura? E agora é Jesus perguntando para mim e para você: por que a sua esperança ainda está morta se eu estou aqui vivo? Porque você continua chorando, Yamir? Não chore, igreja. A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. E nessa noite o Senhor diz: Yamir. Diz Simônia. Nessa noite o Senhor diz: ei filha, Maria. Ele diz, e ela, ouvindo a voz do mestre, diz: Rabone. Porque quando nós ouvimos a voz do mestre, nós reconhecemos o nosso Deus. Eu quero declarar nesse início de culto, em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos ouvir a voz do Senhor. Nós vamos ouvir, nós temos ouvido a voz do Senhor. Durante a palavra, o Senhor vai falar com você, Ele vai chamar o seu nome. E você vai saber que o Senhor está falando com você, porque Ele está vivo. Rabone quer dizer mestre. Pode continuar. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos nessa noite e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês, e a mira, amém? O Senhor Jesus morreu, mas o Senhor Jesus ressuscitou. E nós estamos aqui para adorá-lo e para declarar essa palavra de forma louvada, cantada, adorando o Senhor e declarando: Pai, nós reconhecemos, Jesus, o seu sacrifício. Nós reconhecemos, Jesus, o seu amor por nós. E nós declaramos que nós estamos aqui para celebrar o único que morreu, mas ressuscitou, o único que é vivo, o nosso Deus. Passeie em nosso meio, Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa rendição, Jesus. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui, Pai. Nós queremos declarar a sua vitória, Jesus, a sua vitória sobre a morte e sobre o inferno, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar?
Aleluia. Vamos louvar o Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Aleluia. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. E é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e quando chegou lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Você pode dar glória a Deus no seu lugar. Nós queremos declarar: seja louvado, Jesus. Nós levantamos as nossas mãos e as nossas vozes para nós declararmos. Cantamos um aleluia para ti, Jesus. Aleluia. Cantamos um aleluia para ti, Jesus. Cantamos Seja aleluia. louvado, Jesus. Cantamos aleluia. Cordeiro. O Cordeiro O Cordeiro. venceu. Oh, Cantamos Ele morreu como aleluia. cordeiro, mas ele Cantamos venceu, ele ressuscitou aleluia. como leão. Cantamos aleluia. Pode levantar O suas mãos, a Cordeiro sua voz, e venceu. declarar. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos
Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o
Jesus, pelo seu amor. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Nós glorificamos o teu nome. Nós recebemos, Jesus, tudo que o Senhor fez por nós. E nós declaramos, Pai, nós somos teus, o teu povo, Pai, rebanho do teu pastoreio, Jesus, a tua noiva que te ama, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, Jesus, do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você veio preparado para entregar seu dízimo, sua oferta, fique à vontade, amém? Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a Paz do Senhor. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Glória a Deus pelo seu coração. Glória a Deus por esse culto tão especial. Queria muito a tua atenção. Segura um pouquinho teu filho ainda. Daqui a pouco nós vamos ter a salinha para eles. Mas agora nós vamos ter um tempo de ministração com dança. As nossas kids, por favor, se apressem. Netinho, me ajuda aqui, deixa eu tirar. Queridos, Salmo 150 fala para a gente louvar a Deus com adufes e danças, com todos os instrumentos de cordas, com flautas, ou seja, tudo aquilo que está disponível para mim e para você, a gente deve usar para adorar, para louvar e para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então, queria muito que você fosse ministrado, esteja atento, porque eu sei que isso é importante e vai ser bênção em nome de Jesus. Sacrifício, uma cruz, uma missão, uma entrega por amor, uma aliança com preço de sangue, um olhar de tristeza e dor. Eu vi a minha cruz pesando em seus ombros, eu vi os cravos perfurando as suas mãos, eu vi o choro de uma dor que era minha, inexplicável amor, minha dor, ele levou, meu pecado perdoou, o seu sangue me redimiu, da morte me livrou, liberto eu estou. Sobre a morte ele venceu, vivo com o Pai está, e hoje vivo para ele, Jesus. Sobre a morte ele venceu, vivo com o Pai está, e hoje vivo para ele, Jesus. Sobre a morte ele venceu, vivo com o Pai está, e hoje vivo para ele, Jesus. Minha dor
João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem
eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e senti o sei de morro. Deus me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ter agora, o pessoal já vai se organizando aí, por favor. Um teatro muito profético. E enquanto eles se organizam, eu quero te contar um pouquinho para você entender o temor e tudo aquilo que nós estamos vivendo. Todo culto, toda Páscoa, toda celebração, nós oramos, eu como pastor, junto com os ministérios, equipe, o direcionamento, o que Deus quer. Não é, eu vou escolher uma música e vamos dançar. Isso é muito vago, vou pesquisar alguma coisa, vamos copiar. Não, é Deus, o que o Senhor quer para ir a mim no culto de domingo, no ano de 2026? E o teatro, eles vieram conversar comigo, pastor, a gente queria fazer uma peça, mas o que nós vamos fazer? O senhor tem alguma sugestão? Eu falei, vamos orar, Deus vai mostrar que peça que nós vamos fazer, do que se trata. E na minha concepção, é Páscoa, enfim, eu pensei da ressurreição, e a gente sempre faz isso, em todo lugar você vê isso. E num dia de noite, a Karina, esposa do Iriclei, ela é líder hoje, junto com o Iriclei, é o casal que está na frente conosco. Ela acorda no meio da madrugada, nesse tempo de oração, da gente buscar o direcionamento. E ela, ali no meio da madrugada, não sei se foi sonho, se foi visão, como que foi, mas o Senhor falou muito claro para ela, Karina, é Oséias que vocês vão fazer. Ela, Oséias? Acho que ela nem sabia direito da história, do que se tratava, Oséias. Ela falou, é sobre Oséias. E ela veio e consultou, mandou um recado para mim, pastor, tive uma experiência essa noite, e Deus deu esse direcionamento.
que era para a gente fazer Oséias. E na hora que ela falou aquilo, entrou assim, igual uma flecha no meu coração. Falei, e é isso. Nossa Páscoa vai ser sobre Oséias. Então, o teatro, querido, você vai ver a história do livro de um profeta chamado Oséias. E para você, talvez você esteja chegando agora. Talvez você, ou não, você conhece. Mas, para você entender a história de uma maneira muito rápida, Oséias foi um profeta que Deus dá uma ordem para ele casar com uma prostituta. Essa prostituta chama-se Gomer. Oséias obedece a Deus, ele vai lá e casa, tem relacionamento, tem filhos, mas essa prostituta o abandona e volta para a casa de prostituição. Então, Deus de novo fala para Oséias, Oséias, vai lá e compra ela, porque agora ela é escrava daquele lugar, você vai ter que pagar um preço. E Oséias, sem questionar, vai e compra. E a própria palavra fala que representava o amor de Deus para com o povo de Israel. Uma peça importante que tem tudo a ver com a data que nós estamos celebrando. Queria muito que o teatro falasse com o teu coração e o amor de Jesus sobre a tua vida e a minha vida. Amém? Vamos assisti-lo. Ei! Que fatura! Fatura! Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo? Muita alegria, todo mundo feliz. É tempo de colheita. Tem dias na vida da gente que é assim, né? Quando a gente pensa que está tudo bem e que tudo vai durar para sempre. Bom, mas eu sou o tempo. E eu aprendi ao longo dos séculos que nem tudo que brilha é ouro. E às vezes, a festa mais barulhenta esconde o vazio mais profundo. Ah, e fica de olho, hein? Porque hoje eu te trouxe uma história lá do passado que vai falar diretamente com você aqui no presente. Vejam, vejam! Os campos estão transbordando. Baal nos ouviu, ele nos abençoou. Não tinha como dar errado, né? Oferecemos sacrifícios no templo. E ainda bem que eu garanti com outros deuses. O que importa é o resultado. Se a terra está produzindo, é porque estamos fazendo certo. Sim, claro. Deus ou deuses, no fim das contas, o que importa é prosperar. Olha que lindo esse mundo. Gente, como podem vocês estar aí comemorando, mas não param para pensar quem sustenta tudo isso? Quem mandou a chuva? Quem sustentou a terra? Isso aqui veio de Deus e não de Baal. Ai, Oséias, de novo você com a mesma conversa. Olha ao seu redor, nós estamos bem, estamos prosperando. É exatamente isso que me preocupa. Por estar tudo bem, os nossos celeiros estão cheios. E vocês, em vez de agradecer ao nosso único Deus, vocês estão aí agradecendo a deuses pagãos. Nada, aquilo que a gente comeu. Sim, nós estamos prosperando, ele não percebe. Senhor, este povo, eles não me escutam mais. Eu falo com eles, eles zombam de mim e vão embora. Oferecem sacrifício, mas o coração está longe.
Ah, Senhor, eu não sei mais o que faço. Sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, se este é o caminho para revelar o teu coração, então eu obedecerei. Cliente. Ora, Oséias, o que faz um homem como você em um local como este? Gomer, eu sei que parece estranho e você não me conhece direito. Realmente, eu não te conheço mesmo. Mas o que você faz aqui? Eu vim porque Deus me enviou. E Ele colocou você no meu coração. E eu aprendi a não ignorá-lo quando Ele faz isso. Você está falando que Deus te enviou até aqui? Sim. Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu faço nesse lugar? E o que dizem sobre mim lá fora? Sim, Gomer, eu sei. E mesmo assim você está aqui? E mesmo assim eu estou aqui. Não porque você é perfeita, mas porque acredito que Deus, Ele pode escrever uma história onde ninguém mais acredita. Sabe, Oséias, todo mundo que entrou na minha vida queria uma coisa só. Ninguém nunca me olhou com isso que você está me olhando agora. Mas eu tenho medo. Medo de não ser o que você imagina. Gomer, eu não vim por quem você foi. Eu vim por quem você é, de quem você é diante de Deus. Aceita se casar comigo? Casar? Casamento? Eu não sei se eu sou mulher para isso. Mas se Deus te mandou você até aqui, é porque talvez Ele veja algo em mim que nem eu mesmo ainda vi. Eu não te prometo perfeição, mas se ainda assim você me quiser, eu aceito. Porque pela primeira vez alguém me oferece uma aliança, em vez de eu ser apenas desejo. Vamos embora, Ah, vamos embora. que bonitinho. Um casal apaixonado que vai viver um grande romance. Mas eu sou o tempo. E eu tenho uma particularidade muito interessante. Eu revelo aquilo que o entusiasmo esconde. Oséias, você não acha que essa vida ela é pequena demais? Como assim? Pequeno ou estável? É isso, instável até demais. Todo dia a mesma coisa, nada muda. Como assim, Gomer? Todo dia a mesma coisa, nada muda. O que você quer? Oséias, eu quero mais intensidade. Eu quero sentir que eu sou desejada pelo mundo. Gomer, o que o mundo tem para te oferecer é passageiro. Encanta na hora, mas depois passa. Você está querendo dizer então que eu tenho que me contentar com isso? Não, eu não estou dizendo que você tem que se contentar. O que eu quero dizer é que o mundo te oferece passa. E eu conheço você. É exatamente isso que me intriga. Você me conhece, mas mesmo assim decide ficar. Gomer. Oséias, essa vida não é pra mim. Eu tô indo embora. Não teve uma briga feia, não houve uma discussão calorosa. Foi tudo silencioso, sabe? Aquele pior tipo de dor.
Cada passo dela fora daquela casa dilacerava o coração de Oséias, mas ele ficou lá parado, porque ele sabia que mesmo que ele a amasse, ela era livre para ir embora. Ajeita. Serve. Gomer, que bom que você voltou. Os clientes sempre perguntam de você aqui. Aquela vida ela era pequena demais para mim. Eu quero mais. Na verdade, aquela vida nem combinava com você, né? Gomer, aqui nós podemos ficar ricos. Vamos, ó, coloca isso aqui, passe isso aqui para melhorar essa sua cara. Vai, vamos trabalhar. Ela voltou para as ruas, voltou para olhares que a consumiam, mas não sabiam quem ela era de verdade. E logo, o que parecia liberdade, logo revelou o seu preço. Ah, o que já foi, mulher? Que você tá com essa cara? Eu tô cansada. Eu trabalhei o dia todo. Esse é o horário que eu mais ganho dinheiro. Vai, volte ao trabalho. Eu tô exausta. Você só bebia enquanto eu trabalhava e tá aqui querendo me cobrar. Eu já te falei, volte ao trabalho. Ou você já se esqueceu que agora você é minha e faz o que eu mando? Oséias, Sim, Senhor. Eis-me aqui. vá outra vez, ama a mulher adúltera. Ama como eu amo os filhos de Israel. Ainda que eles se voltem para outros deuses, eu ainda continuo amando esse povo. E olha isso, que loucura! Amar alguém que te traiu, buscar alguém que por si mesma resolveu ir embora. Muito engraçado isso, né? Mas é exatamente aqui onde essa história fica parecida demais com outra que você já conhece muito bem. Cliente. Ei, não faz isso com ela. Gomer. Não, Oséias. Você não pode estar aqui. Sim, mas eu estou. Olha onde eu tô. Olha o que eu fiz. O que você está fazendo aqui? Gomer, eu vim te buscar. Vamos pra casa. Ei, ela tem dono agora e tem preço. A dívida é alta e ela não pode pagar. Ela é minha. Qual é o preço? Quanto custa? A dívida dela? A dívida dela, 15 peças de pratas e 1,5 homer de cevada. Não, Oséias. Por que você faria isso? Gomer, porque eu te amo. Desde o começo eu sempre te amei. Eu não mereço. É por isso que se chama graça. Eu não só estou pagando a sua dívida, eu estou fazendo uma nova aliança com você. Eu pago. Pode levar, é sua. Só não sei até quando. Vamos. Mas Gomer não está mais no palco agora. Você está. E eu te pergunto com sinceridade, quantas vezes você não fez o que ela fez? Quantas vezes você não colocou outras coisas, ou pessoas e desejos em um lugar que pertencia somente ao Senhor? Porque foi assim. Você era Gomer, e a sua dívida crescia, silenciosa, invisível, porém muito real. Só que no centro dessa história há um monte mais alto, mais cruel. Calvário era o seu nome. E lá, o meu Jesus carregava uma cruz grande demais para ele.
E não havia ouro suficiente. Não havia nenhuma promessa, nenhum ritual capaz de apagar o que estava escrito contra vocês. Porque todos traíram o Senhor, os traidores do Criador. Não havia o que ser feito. Mas Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E se fez pecado para que você fosse livre. Tomou sobre Ele todas as suas aflições, para que você se tornasse filho de Deus. E Ele se fez pecado. Um homem tão puro e humilde. E não havia nele nada para que o crucificassem, mas Ele tomou sobre Ele todos os seus erros e pecados mais sujos, dos lugares mais profundos, aquele que você não tem coragem de contar a ninguém, estavam sobre Ele naquela cruz. Era assim, você foi Gomer, você o traiu, muitas e muitas vezes, voltando para o mesmo lugar, para os mesmos erros, para os mesmos pecados. Mas aprove a Deus moê-lo, para que você fosse livre e fosse filho. E a morte não pôde o detê-lo, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E rios de águas vivas jorram sobre você essa noite. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? O meu Redentor vive, e Ele é maravilhoso, é glorioso, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Aquele que te amou primeiro é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ei, ei, ei. Baixe sua cabeça, querido. Pode deixar apagado. Pai, a tua palavra já foi ministrada. Nós somos a Gomer, Pai. Quantas vezes nós escolhemos os nossos desejos, as nossas escolhas, as nossas vontades. Conhecemos o Senhor, experimentamos do Senhor, vivemos o Teu cuidado, a Tua provisão, relacionamos com o Senhor. E escolhemos voltar para um lugar que o Senhor nos tirou. Pai, minha oração
Que o Senhor toque os corações agora, Pai. O Senhor sabe. O Senhor conhece. E mais do que conhecer, o Senhor comprou com precioso sangue. O Senhor pagou um alto preço. O Senhor nos deu a possibilidade da redenção. O Senhor nos deu a possibilidade de viver de novo, de crescer de novo, de ser feliz de novo. Você que continua de cabeça baixa, querido. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, segunda, décima, não sei. Talvez você não conhece esse amor. Ou talvez você já conheceu demais esse amor, mas a vida, os desejos te impulsionou para um lugar longe da presença. Se você é uma dessas pessoas, eu queria te convidar para você levantar do seu lugar e você vir aqui da frente com coragem, que eu quero orar com você. Hoje Deus te chama para um tempo novo. Hoje Deus te chama para resgatar tudo aquilo que um dia você deixou, e Ele continua não desistindo e amando você. A palavra é muito clara, e eu não vou insistir muito, mas se tiver alguém que sente, queridos, eu quero começar essa palavra diferente. Eu queria muito que você... Queria te dar essa oportunidade, na verdade. Se tem alguém, vem aqui comigo que eu quero orar com você. Tem mais alguém? Vem cá, querido. Cadê o pessoal do teatro? Eles estão trocando? Eu queria que o pessoal do teatro viesse aqui na frente. Vocês que vão orar por essa galera aqui. Vem cá, vem cá. Cadê a Érica, a Raidel, Kairi, Clay? Se eles tiverem... Se tiver mais alguém, querido... Deus te chama, Deus te ama, Deus Ele não te acusa, Deus Ele, não, é alguém que já experimentou, é alguém que já viveu, é alguém que já esteve com Ele, mas pela situação falou, não, eu desisti, isso não é para mim, os prazeres, a fraqueza, e se perdeu, e de alguma forma se afastou, e Deus te trouxe nessa noite, nesse domingo, no dia 5 de abril, para te trazer uma palavra: eu não desisto de você, o preço que eu paguei para você ainda está valendo, e eu que te trouxe para estar aqui nesse lugar. Vem cá, queridos, ora com eles. Declara a vida de Deus sobre a vida deles. Declara um tempo de novo de Deus sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode estender sua mão para cá, querido? Pai, nós oramos, ó Pai, por essas vidas, vidas que entenderam, vidas que estão se entregando, vidas que talvez nunca confessaram o Senhor, mas estão aqui porque foi o Teu amor que alcançou. Pai, é a cruz, é o preço que o Senhor pagou, é o Senhor que vai atrás, é o Senhor, mesmo sem a gente merecer.
Pai, nós somos, Pai, a Gomer, nós somos essa pessoa. Pai, então nós queremos declarar, Senhor, vida nova, perdão dos pecados. Pai, tira todo o peso, tira toda a culpa, tira todo o fardo. Pai, tira toda a acusação de Satanás. Eu quero declarar o sangue de Jesus, que purifica, que justifica, que restaura, em nome de Jesus, Pai. Declaramos o fluir do Senhor, o amor do Senhor sobre essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dê um abraço, querido, nesses irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Agora nós vamos começar o cronograma. Bom, cadê as crianças? Temos um culto abençoado. Pode acender a luz agora para mim, por favor? Vamos voltar para o script. Crianças de 1 a 11, temos um culto. Aleluia. Estenda sua mão, queridos, vamos orar pelas nossas crianças. Pai, obrigado, Deus, pelos nossos filhos, por essa geração tão linda, tão abençoada pelo Senhor. Oramos pelos professores, por cada sala, que eles, Pai, sejam tocados pelo Teu amor, pela Tua palavra, que a semente que vai ser liberada possa crescer, frutificar, que eles possam aprender, Pai, que essa palavra nunca possa sair da mente e do coração deles. Oramos e abençoamos as nossas crianças em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu não sei como que a gente fazia quando era um culto só, Jesus. Aleluia. Oséias capítulo 3, versículo 1. Quero só continuar aquilo que já foi ministrado e aquilo que você recebeu. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama aos filhos de Israel. Diga assim: como o Senhor. Vamos lá, gente, me ajuda. Como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Versículo 2: comprei-a, pois, para mim. Diga: comprei-a para mim. Pai, fala conosco. Sei que o Senhor já recebeu adoração, louvor, sei que a palavra já foi pregada, Pai, mas que o Senhor continue revelando a sua graça, o seu amor nesse dia tão abençoado, especial, em nome de Jesus, amém. Queridos, o profeta Oséias foi um profeta que ele não só viveu um romance, uma história, um casamento, mas ele se tornou uma mensagem. A Bíblia fala que o Velho Testamento são sombras, pré-configura algo daquilo que nós vivemos. E Oséias já estava refletindo, sinalizando, apontando para o amor de Jesus por mim e por você. Você conhece, eu já falei, mas, e você viu na peça, o contexto. Oséias é um profeta. Ei, entenda isso. Profeta é alguém respeitado. Profeta, principalmente no Velho Testamento, os reis temiam, os reis respeitavam. Aonde Samuel chegava, aonde Elias chegava, todo mundo reverenciava, porque ele era a boca do próprio Deus.
profeta era uma pessoa que carregava a voz de Deus, principalmente no Velho Testamento. Eram poucas as pessoas que tinham esse chamado. E o profeta, ele recebe uma ordem: casa com uma prostituta. O profeta, ele poderia falar: Senhor, mas olha a minha reputação, olha quem sou eu. O Senhor falou para a pessoa certa, o que que eu vou falar lá em casa? Como que eu vou chegar com a mulher dessa para minha família, falar: achei minha esposa? Queridos, Oséias, ele poderia ter muitos argumentos para questionar uma direção de Deus. Mas isso que eu acho incrível, hora nenhuma Oséias questiona, ele não tem medo de assumir Gomer. Ele não tem medo de relacionar com Gomer. Ele não tem medo de ir atrás de Gomer. Se Deus falou, ele levanta, ele vai lá, e ele vai naquele prostíbulo, e ele pega Gomer, convida ela, ela aceita, eles casam, e começa ali um relacionamento. Você entendeu, mas eu quero deixar mais claro ainda. Oséias representa Jesus, Gomer representa o povo de Deus. Gomer representa a igreja, Gomer representa a noiva, Gomer representa eu e você. A infidelidade representa os nossos desejos, os nossos pecados, as nossas vontades, o nosso dia a dia, a nossa guerra toda semana. A Bíblia fala que há uma guerra do espírito contra a carne, milita entre si, guerreia, não vai acabar nunca, só quando nós formos para Jesus, quando Jesus arrebatar, ou quando a gente partir, até lá, queridos, tem uma guerra interior, o teu homem, a tua mulher carnal, querendo as coisas do mundo, e o teu homem espiritual, querendo as coisas de Deus. Esse é o sentido do texto, isso é o que significa. E Oséias, mesmo sendo traído, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo abandonado, ele não desiste, ele ama, ele continua com Gomer. E eu acho que isso é incrível, queridos, porque às vezes isso é do homem, do ser humano, a gente precisa ser merecedor de algo. Eu faço, então eu mereço. Eu trabalho, então eu preciso da recompensa, o meu salário. Eu estudo, então eu tiro a nota. Então é meu esforço, eu ganho aquilo. Aí Deus vem, querido, e fala o seguinte: não é pela tua fidelidade, não é por aquilo que você consegue fazer ou deixar de fazer, é porque eu sou amor, então eu te amo independente se você é fiel ou não. Escute isso. O amor de Deus por você não depende da tua fidelidade, isso é quem Ele é. Deus é amor, e você sendo fiel, ou você não sendo fiel, Deus vai continuar amando você da mesma forma. Obrigado pelos dois amém, bem baixinho. Gente, deixa os cobres ligados, quietinho. Está dando pau aí? Então desliga ele e liga a luz tudo para mim, senão esse trem piscando me tira muita concentração. Isso, liga essa aqui também, pode ligar essa aqui também. Liga tudo, todas as luzes. Lá, Caleb, ó. Isso, bonitão. A de lá tem que apagar. A de cá tem que apagar, segundo eles. Pronto. Volta para mim. Amém? Então entenda, queridos, o que eu quero te dizer. Às vezes, sabe, claro que a gente tem que se esforçar, claro que Deus espera isso de mim, de você, mas não vai ser a tua fidelidade, não vai ser aquilo que você faz, não vai ser o ministério que você serve, não vai ser as obras que você pratica, que vai aumentar o amor de Deus pela sua vida. Deus te ama independente
daquilo que você pode fazer. E isso que eu acho incrível. Agora deixa eu te falar algo. O problema é que a nossa vontade, o pecado, nos leva para um lugar. O pecado, ele tem um preço. Eu estou falando, querido, de uma mulher que representa eu e você, que é a noiva. Eu estou falando de uma mulher que não tinha expectativa. Escute isso, uma mulher que não tinha futuro, uma mulher que olha para a sua frente e ela talvez nunca imaginasse que um dia ela poderia casar, ela ter relacionamento, ela ter uma família. Então agora, do nada, sem ela ir atrás, ela recebe uma proposta. Gomer, eu vou cuidar de você, eu vou te amar, eu vou prover, eu vou te suprir, eu vou estar com você todos os dias, vem estar comigo, e ela aceita. Claro, ela não é boba. Uau, nunca ninguém me amou assim, nunca ninguém fez uma proposta dessa para mim. Não, esse lugar, eu sei, por mais queridos que a gente tem prazer no pecado, quando você deita, você sabe que aquilo é só vazio. Você sabe que aquilo é morte. No fundo você sabe que aquilo é tristeza. Você sabe que tem um preço alto. E Gomer, ela entende isso e ela aceita. Então eu estou falando de uma mulher que experimentou do noivo. Eu estou falando de alguém que relacionou com o noivo. Eu estou falando de alguém que deu fruto. Eles tiveram filhos. Eu estou falando de alguém que experimentou, que estava na igreja, alguém que se converteu e falou: Jesus é lindo, Jesus me aceita, Jesus me ama, uau, eu vou trabalhar, eu vou servir, e fica um tempo na igreja, ou conhece a Jesus, ou sabe que aquilo que é verdade, mas a fascinação, os desejos, as portas largas, são mais fortes. Então, Gomer resolve voltar para a velha criatura. Queridos, quantos de nós viemos num domingo maravilhoso, querido, chega no meio da semana, está fazendo coisa errada, continua na pornografia, continua fazendo coisas ilícitas, continua no adultério, continua cantando pessoa que você sabe que não é para cantar. Você sabe que aquilo não é para você. Você vê e entende o amor de Jesus. Jesus te ama e você fala: uau, Jesus me ama. E você aceita, mas você vira as costas, querido. Parece que aquela mesinha ali, ó. Eu não vou falar o Raidel, porque senão misericórdia, né? Parece que a mesinha chama. Tem uma música que a gente cantava, que o pecado vem e me chama. Ninguém está vendo, então eu vou ver o vídeo. Ninguém está vendo, então eu vou falar com essa pessoa. Ninguém está vendo, então eu vou mandar uma mensagem. Ninguém está vendo, então eu vou fazer aqui isso. E eu não preciso falar tanto de coisa ilícita, querido. Você não vai prestar conta para pastor, para esposa. Querido, você vai prestar conta para Deus. Quando Deus estabelece princípios para mim e para você, Ele não está querendo te proibir, Ele não está querendo te coibir, Ele não está querendo te cercar. Na verdade Ele está querendo te proteger, porque Ele sabe que o pecado te deixa escravo. Romanos 8, versículo 34. Em verdade vos digo, que todo aquele que peca é escravo do pecado. Queridos, o pecado nos deixa escravo. Jesus sabe disso. Você tem filho, você que é pai e mãe, você sabe que às vezes você precisa ensinar, corrigir, porque você sabe o que é melhor para o teu filho. Jesus sabe o que é melhor para mim e para você. E às vezes a gente olha e fala: não, a vida lá fora que é boa. Mas Gomer vai embora, volta. Então de novo vem a palavra de Deus para Oséias, e fala: Oséias,
agora você não vai lá buscar. Porque agora ela já está vinculada. Agora ela já é escrava. Agora ela já está sujeita ao dono do prostíbulo. Agora ela tem um contrato. Agora ela deve. Então não é simplesmente agora você chegar lá e fazer um convite. Agora, Oséias, você vai ter que ir e comprar Gomer. Oséias, de novo, ele poderia ter falado: Senhor, o senhor sabe, eu já tentei. O senhor sabe, eu fui lá. Meu sonho era uma outra tipo de mulher, mas o senhor mandou ir lá. Queridos, estou falando, só estou pensando com você. Quero que você vá lá comigo. O que Oséias poderia, ele não fez nada disso, tá? Estou falando que ele poderia pensar. Qualquer homem poderia pensar. Já fui lá, já tentei, mas ela escolheu. Oséias, vai e compra. Querido, Oséias não questionou. E a palavra fala, é exatamente igual. Você vai fazer aquilo que eu estou te pedindo, porque esse é meu amor para com os filhos de Israel. É exatamente isso, Oséias. Você vai representar aquilo que eu sou para os meus filhos. Então Oséias vai, compra Gomer. Presta atenção, querido. Ele paga por alguém que já era dele. Eu vou repetir. Oséias, ele não está pagando por uma estranha. Oséias, ele não está pagando por alguém que ele não conhece. Oséias, agora ele está fazendo um resgate de alguém que escolheu pelo livre-arbítrio ir embora. Oséias, ele vai comprar alguém que falou assim: não, para mim, eu entendo o teu amor, eu entendo aquilo que o Senhor fez, mas eu quero voltar para aquela casa de prostituição. Sabe, queridos, eu acho isso muito forte. Por isso que a Bíblia fala que, Romanos 3:23, todos pecaram. E nós carecemos, nós precisamos, nós dependemos da graça de Deus, querido. Se não é a graça de Deus, quem somos nós? Porque isso representa o meu coração, a minha vontade, as suas vontades, a nossa guerra de todo dia. É uma luta que nós temos, querido, nós temos que enfrentar. Não é para colocar muleta e nem falar assim, a gente fala assim, minha carne é fraca. Não, querido, não é que a carne é fraca, é que o teu desejo que é muito forte. A gente tem que saber ter escolhas. Escuta, querido, toda vez que a gente escolhe o pecado, esse pecado ele vai virando um hábito. E do hábito ele se torna escravidão. São as nossas escolhas. O próprio Paulo, o apóstolo, ele bate no peito e fala: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que eu não quero, é isso que eu faço. Quantas vezes você vem na igreja e parece assim: nossa, o pecado que eu não quero, parece que é isso que eu faço. O vídeo que não era para eu ver, parece que é isso que eu quero. Aquilo que eu acabei de falar domingo, pedir perdão, parece que é isso que está tentando de novo. E aí Jesus olha, eu e você, com todo esse desejo, alguém que ele conhece, alguém que já era dele. E mesmo assim ele vai lá e paga um preço, porque ele não desiste de mim e de você. Deixa eu trazer isso para o nosso final de semana. A Páscoa é a data, sem dúvida nenhuma, que eu mais gosto. Dos feriados todos, para mim é o mais forte. E ela foi instituída pelo próprio Deus, lá em Êxodo 12. Você conhece a história, tem as 10 pragas, o povo está no Egito, sendo escravo.
levanta Moisés. Moisés vai lá, o coração de Faraó é endurecido, tem as 9 pragas. O coração continua endurecido. A 10ª praga, então Deus fala, eu vou trazer juízo sobre o povo. E vai ter morte do primogênito. Mas Moisés, eu vou te dar uma solução. Vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano sem defeito. E vocês vão sacrificar esse cordeiro. E vocês vão juntar nas casas. Se tua casa for pequena, você chama o teu vizinho para comer desse cordeiro junto com você. Mas não só. Vocês vão matar e vocês vão pegar esse sangue e vão passar nos umbrais das portas. E esse sangue será por sinal. E diz o texto, Êxodo 12, 13, que quando eu passar com o meu anjo e olhar, e eu enxergar esse sinal, então a praga destruidora não alcançará aquela casa. Então escuta, querido, era um livramento, era algo maravilhoso, mas era para aquelas casas que de alguma forma chamaram a atenção do céu. Escuta isso. Por quê? Porque esse anjo estava passando, tinha casa, essa tem a marca, essa não tem, essa não acreditou, juízo, essa tem, essa também não tem. Então tinha algumas casas que a pessoa entendeu, acreditou e passou o sangue. E aqui eu acho isso incrível, porque um dia Deus ministrou isso comigo. Por que Deus não pediu, já que eles estavam comendo na mesa, fala assim, e aí, vocês vão pegar e pôr numa bacia um pouquinho de sangue e deixar no meio da mesa, junto com a comida. E aí o anjo que conhece, o Senhor que conhece os nossos corações, que conhece as nossas intenções, vão ver aquela bacia de sangue que está ali, no meio da mesa, e aí a praga não vai. Não, querido, Deus não fez isso, Ele poderia. Ele sabia quem que ia fazer, também sabia. Mas Ele deu uma oportunidade para mim e para você, para pegar aquele sangue e passar no lado de fora, à vista de todas as pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não toma decisão ou posicionamento com medo do que as pessoas vão falar. Eu vou passar o sangue na minha porta? Meu amigo egípcio que joga bola comigo vai chegar lá e falar assim, não, que você está acreditando nisso. Não, que agora você virou crente. Não, que agora você vai para a igreja. Não, que agora você vai ficar fanático. Não, que você vai fazer o transformado. Não, que você vai batizar. Não estou acreditando. Sabe o que ele diz? A gente tem receio, preocupação do que as pessoas vão falar. E a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Jesus fala que aquele que negar diante das pessoas o Pai também o negará. Mas aquele que confessar o Pai diante dos homens, também Jesus vai levar direto para o Pai. Escute, o sacrifício estava disponível, mas era para aquelas casas que queriam, que apropriaram, que acreditaram e tomaram posse do sangue do Cordeiro. Amém? Amém? Muito bem, passa 2000 anos, vem Jesus. Jesus, ele poderia vir em qualquer outra festa. Jesus poderia morrer em qualquer outra data. Mas ele vai para Jerusalém no final de semana da Páscoa. Lembrando que já fazia 2000 anos que todo ano o povo de Israel comemorava, celebrava a Páscoa. E eles celebravam por quê? Porque foi uma grande vitória. Porque foi uma grande conquista, porque foi a libertação, porque foi tirar eles da escravidão e trazer para um lugar de vida, de terra, e que emana leite e mel. Então o povo comemorava, já tinha essa data.
Então Jesus agora ele chega em Jerusalém para ele ser o sacrifício, para ele ser o cordeiro. Ninguém imaginava, ninguém sabia. Jesus estava anunciando, é necessário que o Filho do Homem morra, padeça em 3 dias, ressuscita. Eu disse, nossa, não entendo, que coisa. Mas ele está indo, de repente chega João Batista, João 1, 22, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João olha para Jesus, João já sabia que aquele seria o sacrifício vivo, que aquele seria aquele que iria pagar o preço, que ele seria o Cordeiro, e aquele sacrifício seria por amor a mim e você, uma vez por todas. Vamos lá, gente. Aí a gente celebra a Páscoa. O Brasil inteiro está celebrando a Páscoa. Eu fico pensando, você imagina um egípcio que perdeu um filho, que morreu primogênito? Qual que é a lembrança que ele tem da Páscoa? Eu só quero fazer você pensar. Por quê? Porque a oferta, o preço, foi pago. O cordeiro morreu. Para todos, Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabe, Ele deu o Filho, Ele entregou. Mesmo sabendo que a gente trairia, mesmo sabendo que a gente iria para um outro lugar, mesmo sabendo que a gente escolheria às vezes o mundo, mesmo assim Ele entregou, falou, vai lá filho, vai lá, paga o preço, mas é caro, paga o preço. Então, está disponível. Mas entenda, você, preciso apropriar do sangue. Eu preciso crer no sacrifício. Eu preciso acreditar no Filho de Deus. Eu preciso pegar esse sangue, reivindicar para a minha vida e falar, Senhor, eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Eu creio que não tem outro caminho. Eu creio que o Senhor é o único caminho, a verdade, a vida. Eu creio que não tem outra forma de ir. Eu creio que esse Jesus, que esse sangue é o que perdoa os meus pecados. Eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Porque Romanos 9, versículo 10 fala para a gente confessar ao Senhor com a nossa boca. Ah, não, mas eu creio no coração. É a mesma coisa da bacia. Jesus, está vendo a minha bacia de sangue aqui? Eu não vou pôr no umbral, não. Vou deixar aqui dentro. A gente tem, sabe, a gente quer trazer amuletas, argumentos para tirar a nossa falta de coragem de assumir um Deus verdadeiro. O sacrifício da Páscoa é lindo, é maravilhoso, mas é para aqueles que querem se posicionar. É para aqueles que falam, eu não tenho vergonha desse Jesus que morreu e ressuscitou. Eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus verdadeiro. É por esse que eu vou viver, que eu vou me esforçar, eu vou desenvolver a salvação, eu vou prosseguir para o alvo. É esse que eu creio. Sabe, queridos, a Páscoa é um convite. A equipe está aí de louvor? Pode subir, queridos. Oséias representou, antecedeu uma história. Jesus veio e cumpriu aquilo que é real e é eterno. Jesus pagou um preço por mim e por você. Jesus resgatou eu e você na cruz. Entenda isso, querido. Ele não apenas amou. Vou repetir. Ele não apenas amou, ele pagou. E eu gosto muito disso. Porque Oséias pagou com 15 moedas de prata. Quanto, Raidel? Cadê o Raidel? E 1,5 homer de cevada. É isso aí que ele pagou. Agora 1 Pedro 1, versículo 18. Diz que não foi com prata nem ouro que o Senhor comprou eu e você. Mas foi pelo
precioso sangue do Cordeiro. Querido, não foi com prata nem ouro, foi com o precioso sangue, foi Ele dando a vida, foi um preço, queridos, impagável. Agora olha para mim, pelo amor de Deus, porque tem algo que tem sido mal dessa geração, é eu olhar para dentro de mim, é olhar para o meu coração, é olhar para a minha vida, e por causa das circunstâncias, eu achar que eu não tenho valor. É você olhar para você, e você achar que você não tem valor, que você não é digno, que você não é merecedor, que você não tem salvação, que os teus pecados já te condenaram. Querido, quantas vidas tirando a própria vida, quantas pessoas se suicidando. O que é o suicídio? Eu estou tão cansado da minha vida, eu não presto para mais nada, eu não tenho valor nenhum, que é melhor eu acabar com isso. Sabe o que você está falando para Jesus? Eu não tenho valor nenhum, o preço que o Senhor pagou para mim não valeu. Querido, eu falei no outro culto, e foi o melhor exemplo que veio na hora e vai ser o mesmo. Ninguém paga 10 mil reais numa pedrinha brita. Se eu pegar uma pedra brita e dar para a Nadesca, falar: Nadesca, estou vendendo a pedra por 10 mil. Não, vou fazer uma promoção por milão. Compra uma pedrinha por milão? Ninguém compra, sabe por quê? Porque uma pedrinha não tem valor. Uma pedra não tem valor. Você só compra aquilo que tem valor, ainda mais pagando um preço caro. Então, querido, eu quero que isso entre no teu coração nesse domingo. Se Jesus pagou um preço, e não foi de ouro, nem de prata, não foi de pedras preciosas, não foi de trabalho, não, Ele teve que vir, Ele teve que se humilhar, Ele foi, queridos, sujeito a açoites, Ele passou por humilhação, Ele sofreu naquela cruz, Ele passou por aquela via dolorosa, Ele, queridos, apanhou, foi cuspido, foi rejeitado, foi abandonado, tudo por quê? Para derramar o sangue pelo preço da tua vida. Então para de falar que você não tem valor, para de se achar alguém que não tem importância. Você pode não ter importância para o teu irmão, para o teu amigo, para o teu marido, para o teu pai, queridos, você até pode, porque talvez ele também não enxergue, mas para Deus você tem muito valor, e é isso que importa. Se para Deus tem valor, e se você entender isso, querido, você entende que Ele tem promessas, que Ele tem propósito, que você pode dar fruto, que você pode ter uma vida diferente, que você pode caminhar numa vida em abundância. Então, querido, viva aquilo que Deus pagou para você viver. Você pode se colocar de pé, por favor? Escute, quando Oséias comprou Gomer, ele pagou, foi lá e recebeu, deu um saquinho de dinheiro para o dono. Jesus, quando morreu, querido, ele não foi dar um saquinho de dinheiro. Ele foi lá no inferno. E quando ele chegou lá no inferno, ele falou assim: ó, dá essa chave aqui, porque essa chave eu já paguei, e eu vou dar para minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu vou derramar uma autoridade, uma unção sobre os meus filhos, para que eles possam viver todos os propósitos que eu tenho para eles. Sabe, querido, agora Gomer, ela precisou aceitar voltar, porque ela poderia falar assim: não, eu sei que você pagou, mas eu vou ficar aqui.
Mas diz o texto que é o Senhor que nos atrai, é o Senhor que nos chama, é o Espírito Santo que convence. E minha oração nessa noite é uma só. Eu não sei como você entrou nesse lugar, não sei como está teu coração, não sei o nível de relacionamento que você tem com Deus, mas eu sei que tem um Deus que não desiste de você. Um Deus que, independente das tuas escolhas, da tua infidelidade, independente dos seus pecados, Ele continua atrás de você, Ele continua amando você, e mais do que isso, Ele pagou um preço de sangue pela sua vida. Eu sei que eu já fiz isso, mas eu vou fazer de novo. Não sei se alguém ficou envergonhado, mas entendeu que eu preciso passar o sangue nos umbrais da porta. Isso é ser posicionado, é falar assim: eu quero esse Jesus que me ama tanto. Talvez você nunca tenha confessado Jesus, talvez você tenha desviado, talvez você esteja chegando agora. Eu quero te dizer, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, Ele pagou o preço. E talvez hoje seja o dia de você falar: Senhor, eu estou aqui e eu quero entregar minha vida para você. Se você é essa pessoa, quero te dar mais uma oportunidade de você vir aqui na frente, que nós vamos orar. Vamos. Sim, Deus. Se tem mais alguém, querido, venha que nós vamos orar. Se tem alguém que estava longe, que está desviado, esse é o teu momento, é o tempo de você reavivar essa chama. É o Senhor que te atrai, é o Espírito que convence, é o amor de Deus que te alcança, é um preço que foi pago. Se você é essa pessoa, vem aqui. Coragem, é para os posicionados, é aqueles que falam: não, eu vou passar o sangue, eu vou me apropriar, eu sei que está disponível, eu sei que é para mim, mas eu preciso passar o sangue nos umbrais, eu preciso confessar ao Senhor. Deus conhece meu coração, conhece sim, querido, mas o ato de você fazer aquilo que você faz publicamente no reino espiritual tem um outro mover. Então eu quero te convidar. Se você ainda é essa pessoa, dá tempo, vem aqui que eu quero orar com você. Pela noiva, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Pai, por cada coração que entrou nesse lugar, pela tua irmã que está aqui na frente, Pai, pelas vidas que vieram reconhecer o Senhor depois do teatro. Pai, obrigado pelo teu amor. Pai, obrigado porque o Senhor não tem vergonha. Pai, assim como Oséias não teve vergonha de assumir Gomes, o Senhor não tem vergonha de assumir cada um de nós. Muito pelo contrário, é teu prazer, o Senhor nos ama. Pai, o Senhor troca as nossas vestes, o Senhor coloca um anel no dedo, o Senhor traz uma capa, o Senhor faz uma festa, Pai.
Obrigado porque o Senhor não é um Deus que acusa, que aponta um dedo. O Senhor é um Deus que está de longe esperando para abraçar, para mudar a história. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Pai, eu oro para que os nossos corações sejam incendiados por esse amor. Pai, que o Senhor incendeie a tua igreja com o amor verdadeiro de Jesus. Que todos os momentos que o pecado, que os desejos, Pai, que as oportunidades do mundo vier, Pai, para nos seduzir, Pai, que a gente possa lembrar desse amor, que a gente possa lembrar desse preço, que a gente possa viver em santidade, caminhando, prosseguindo para o único alvo que é o Senhor. Obrigado, Pai. Oro pela tua casa, pela tua igreja, pelos teus filhos, em nome de Jesus. Queria chamar a liderança, gente, para a gente selar isso com a ceia. Aleluia. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e o cálice, ele partiu, deu graças e disse: essa é a nova aliança. Eu amo essa palavra porque Jesus é especialista em fazer uma nova aliança, em transformar a nossa vida velha. Pessoas velhas, pessoas cheias de pecado, pessoas improváveis, pessoas esquecidas, em homens e mulheres cheias de propósito e de promessas em Deus. Uma aliança que transforma a nossa vida. Pastor, quem que pode participar? A palavra fala que nós devemos julgar a nós mesmos. Cada um julgue a si mesmo. Você conhece teu coração. Você conhece o quanto esse sacrifício vale para você. O quanto você acredita na cruz. O quanto você está vivendo por isso. Eu já falei, eu imagino um egípcio celebrando a Páscoa, querido, eu não consigo imaginar, porque para ele foi um momento de juízo, para ele foi um momento de morte, para ele foi um momento de dor. Todos nós um dia vamos prestar conta diante de Deus, todos nós. E infelizmente, para alguns a cruz vai ser momento de dor, de juízo, mas para outros vai ser vida, e vida eterna, e vida com Cristo, e vida com o Senhor. O próprio Senhor fala, queridos, e aqui é a minha sugestão, para você que é batizado, você participar. E por que eu falo para você que é batizado? Querido, porque o batismo é um ato de posicionamento. Porque batismo é uma atitude que você, no reino espiritual, declara quem é teu Senhor. O próprio Jesus foi batizado. Os discípulos que eram judeus, que já tinham uma fé, foram batizados. Sabe, a analogia que eu mais gosto às vezes a gente é noivo, uma vida, mas a gente fica enrolando, a gente não quer casar. Por quê? Porque eu tenho medo de assumir. Tem gente que é noivo de Jesus uma vida, vem na igreja, mas na hora de batizar tem medo de assumir. Eu queria muito que você orasse a respeito disso. A Bíblia fala: aquele que crê e for batizado. É importante você descer as águas, é importante, isso marca um novo tempo, isso marca uma nova história, é você declarando para o mundo que está morrendo a velha criatura com Cristo, e ressuscitando também com Ele, pelo sangue de Jesus. Ore e pense, você que não é batizado, vamos ter um batismo logo, se Deus quiser, amém? Você que não é, está o convite aí. Ah, pastor, eu tenho dúvida. Oh glória, olha lá, ó. O grupo é para isso, para tirar dúvida mesmo. Se você tem dúvida, entra lá que nós vamos tirar, nós vamos ter um estudo, explicar tudo certinho. Mas enfim, a ceia é um momento memorável, nós fazemos isso em celebração, ainda mais numa data igual hoje. Eu queria que você
que entende, que foi batizado, que julga o seu coração a si mesmo. Pastor, eu estou em pecado, querido. A ceia é para pecador. A ceia, eu vou te falar, é para pecador. Aqui está um ótimo momento, oportunidade para você que está em pecado fazer uma aliança e falar assim, ó, eu vou sair daqui restaurado, o sangue de Jesus vai me limpar, vai me restaurar e eu vou viver uma nova aliança, um novo tempo, uma nova vida em nome de Jesus. Mas talvez você esteja nos visitando, talvez você está conhecendo agora, talvez por algum motivo você ainda não batizou, enfim. Então eu queria só por uma organização, aqueles que vão participar, para você continuar em pé, mas aqueles que não vão participar, você sente no seu lugar e espero que você se batize logo, que você participe logo conosco, para você celebrar isso em nome de Jesus. Pai, oramos pelo suco, pelo pão, pelos elementos, abençoamos, que seja vida, renovo, fogo de Deus sobre as nossas vidas em nome de Jesus, amém. Pode servir, queridos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado Para sempre, Deus. pra sempre Aleluia. Nós chamamos, Senhor. Santo é o teu nome. Glorificamos, Senhor. Exaltamos o Senhor. Ressuscitou. Alguém não recebeu ainda, que está aí, que gostaria? Todo mundo? Pegue o pão. Pegue o pão aí na sua mão. Quero orar com você antes da gente participar. Sabe, querido, você está na mão, tenta imaginar. Isso é o preço que você custou. Sabe, a gente participa, celebra a ceia em memória. Fazemos isso em memorial. Mas nós comemos o pão, e se você pensar que esse foi o preço para que hoje eu pudesse estar aqui. Foi Jesus entregar o seu corpo naquele madeiro, pagar o preço. E a palavra fala que toda vez que a gente come desse pão em memória, a gente está anunciando a sua morte, mas também a ressurreição até que Ele venha. Então eu não estou falando para você fazer com tristeza, muito pelo contrário. Ceia é um momento de celebração, ceia é um momento de vitória, ceia é um momento de alegria. Sabe, na sexta-feira o inferno estava pulando de alegria, Jesus estava sofrendo, Jesus estava morrendo, estava aquela tristeza. A hora que o inferno achou que ele fosse ganhar, chega um domingo e aquilo que estava morto revive, aquilo que não tinha mais como ter vida agora ressurge, aquilo que estava, querido, apagado, agora vem com vida para mim e para você. Eu posso ver, querido, o inferno desesperado, assustado. O que aconteceu? Não, isso é a vitória. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está? O meu Jesus venceu, o meu Jesus ressuscitou. Ele pagou um preço e mais que isso, Ele revestiu uma igreja que Ele ama, que Ele cuida, que Ele sustenta, que Ele provê de autoridade, de dons, e escolheu você para que o Espírito Santo pudesse habitar, queridos.
Olha assim comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado pela morte, pelo preço que o Senhor pagou pela minha vida. Nessa noite eu como do pão em memória do Senhor, em gratidão, celebrando a tua morte, mas a tua vitória. Que o teu pão, que representa a carne, seja força no meu espírito, para que eu possa vencer todos os desejos, todas as tentações desse mundo, e que eu possa viver para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Quando Jesus pegou o cálice, ele disse: semelhante modo, quando vocês forem tomar o cálice, vocês estão tomando o sangue que representa a nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Querido, o sangue vertido naquela cruz foi o preço dos meus pecados, dos seus pecados. Foi a nossa justificação, foi a nossa restauração, foi a nossa salvação. E é muito mais que isso, sabe? É muito mais que isso. E despojando principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Querido, isso significa, em outras palavras, eu estou te dando a vitória sobre o reino das trevas. Eu estou te dando autoridade sobre o reino das trevas. O sangue significa uma aliança que você está fazendo, querido, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ora 10 segundos, pede perdão pelos teus pecados. Fala: Senhor, perdoa pelas minhas fraquezas, pelo mal que eu não quero que eu faço, pelos pensamentos, pelos desejos, pelas críticas, pela ingratidão. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Gera, Pai, esse temor, Pai, o zelo pela Tua santidade, o temor da Tua presença. Pai, que nós sejamos uma igreja que teme ao Senhor, que tem reverência ao Teu nome, que quer andar, Pai, sem fofoca, sem críticas, Pai, sem palavras que denigrem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Tanta promessa, Senhor, que cada casa, cada família seja, Pai, uma carta viva do Senhor. Que, Pai, Nova Mutum possa olhar para nós, para cada vida que está aqui, e possa ver a Tua glória, possa ver os Teus princípios, possa ver a Tua promessa, Senhor. Que o sangue que perdoa as nossas falhas e que purifica os nossos pecados seja celebrado e lembrado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tome do cálice. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
palavra no seu coração, em nome de Jesus. Lembra, você tem valor. Lembra, você tem preço. E Jesus pagou um alto preço. Só se paga por aquilo que tem valor. Deus não desiste de você. A história de Oséias, se a gente pudesse resumir, Deus não desiste dos seus filhos. Deus nos atraiu, Deus nos chama, Deus quer você perto dele, Deus espera o teu posicionamento. E entenda algo, querido, tudo aquilo que a gente faz, não é para Deus nos amar mais, porque Deus já ama na sua plenitude. Mas tudo aquilo que eu sirvo, tudo aquilo que eu faço como ministério, como obra, eu faço em resposta desse amor. Não é para Ele nos amar mais, Ele já ama, mas em resposta a um Deus tão lindo, tão maravilhoso. Então eu sirvo, então eu faço, então eu obedeço, então eu cumpro. Tudo aquilo que a gente faz como obediência, como ministério, como servir, é uma resposta a esse amor de Deus. Amém? Senta só um pouquinho. Só uns recadinhos rápidos e importantes, porque nós estamos numa semana importante. Durante a semana nós temos nossos GPS nas casas, mas final de semana nós começamos nossos transformados, querido. Você que vai servir, ajudar e não fez a inscrição, passa na secretaria, fala com a Maria Elô. Tem os setores, tem vagas limitadas também, enfim, mas faça a sua inscrição, vai ser sobrenatural, só Deus. Domingo que vem vocês vão ver, querido, quero muito. Sábado não temos cultos jovens, justamente por causa do Transformados. Domingo de manhã nós não temos EBD, por causa do Transformados. Então você que não vai servir, eu te vejo ou no culto das 17, ou no culto das 19, domingo que vem, amém? Nós vamos ter o batismo, tá, queridos? Não tem a data certinha, mas de novo está aí o convite. Você que tem dúvida, procure alguém da liderança, entre aí no grupo, dê o seu nome, que nós vamos estar alinhando isso aí, a data do batismo, ok? O que mais? Dia 17, sexta-feira, nós vamos retornar com a rede de homens, os valentes, vai ser lá no Ictus, só para homem macho. Você está convidado, homem. Mulher, você que tem um homem aí do teu lado, assim, ó, que você conhece, né? E você fala assim, ó, teu marido, teu filho fala assim, ó, é para você. Queridos, é algo poderoso. Nós vamos ter um momento de comunhão, de palavra, de oração. Depois nós vamos ter uma comida, vai ser bênção. Então quero te convidar, homens, 17, sexta-feira nós vamos estar lá no Ictus, amém? Fique de pé de novo, pessoal da oração. Tem mais algum recado que eu esqueci, gente? Você que precisa de alguma oração por algum motivo, seja qual for, na hora que acabar o culto, o pessoal está aqui para orar pela tua vida. Então, se você quiser, vem aqui, que eles vão orar por você e vai ser bênção em nome de Jesus. Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração. Seja muito bem-vindo nessa casa. Que você possa entender, viver o amor de Jesus pela tua vida. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pelo culto, pelo louvor, danças, pelo teatro. Obrigado pela dedicação de toda essa equipe, Pai. Quantos dias de ensaio. Obrigado pela mídia, o pessoal trabalhando, iluminação, os bastidores, quanta gente que nem aparece, mas o Senhor vê. Obrigado, Pai, pelos valentes que o Senhor tem levantado, pela equipe de servos que o Senhor tem sustentado. Obrigado, Pai, que a recompensa venha do céu. Mas obrigado também pelas nossas vidas, por cada família, aqueles que estão online conosco, aonde essa palavra chegar, Pai. Que o teu amor invada as casas. Obrigado pelos visitantes. Nos dê, Pai, uma semana de vitória. Nos dê uma semana de saúde, de paz, de alegria. Que os teus anjos estejam acampados, ó Pai, em volta de cada casa, de cada família. Nos livre do mal, Senhor. Que todos tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje,
por todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Agora dá um abraço nesse irmão. 1 não, 25. Abraça teu irmão, fala que bom que você veio, Deus te abençoe. Fala assim, ó, paga uma pizza pra mim agora. Estremeu